Questão de número 1. Um barco está sendo rebocado para a margem de um porto por um cabo de aço. Inicialmente, o barco está no ponto A da ilustração, quando o cabo tem comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo de 20 metros, o barco ocupa a posição B. Nessas condições, podemos afirmar que a distância AB é... Pois bem, o barco está inicialmente no ponto A, ele será rebocado ao porto, e a distância do barco ao porto, e portanto o comprimento desse cabo, 100 metros. Depois ele é puxado em direção ao porto por 20 metros, portanto o comprimento do cabo diminui 20 metros, e quando o barco está na posição B, o comprimento desse cabo passa a ser 80 metros, 100 metros menos 20 metros já recolhidos. A pergunta é qual a distância entre A e B. Perfeito. Vamos acompanhar aqui? Resolução. Ponto A, ponto B e o ponto C representa o porto. Inicialmente, a distância entre A e C corresponde a 100 metros. A distância de B a C, como já salientei, 80 metros. O que nós queremos é a distância entre A e B. Lembrando que para que exista um triângulo é preciso que a medida de cada um dos três lados seja sempre menor do que a soma das outras duas. Ou que a medida de um dos lados de um triângulo é sempre maior que o módulo da diferença entre as outras duas medidas e menor do que a soma entre as outras duas medidas, podemos admitir justamente isso. X, que é a terceira medida, que é uma das medidas do triângulo ABC, tem que ser maior que o módulo da diferença entre as outras duas, e aí você pode escrever 80 menos 100 ou 100 menos 80, é por isso que trabalhamos com o módulo. Então, x tem que ser maior que o módulo da diferença entre as outras duas e menor do que a soma das outras duas medidas. E nesse caso, x então estaria entre 20 e 180. 80 menos 100 dá menos 20, em módulo 20. 80 mais 100 dá 180, portanto, o x está entre 20 e 180. Assim, essa distância entre os pontos A e B pode ser qualquer número maior do que 20 e menor do que 180. Vamos analisar as alternativas? Posso afirmar que essa medida x, que a distância entre A e B é maior que 20? Sim, posso. Posso porque x é maior que 20 e menor que 180. Notem que afirmar que esta medida x é maior que 20 não significa dizer que ela é qualquer medida maior que 20. Não, estou afirmando que ela é maior que 20 e isso é um fato. Não posso afirmar que ela é igual a 20, não posso afirmar que é igual a 19, não posso afirmar que é igual a 18, não posso afirmar que é menor que 18. Portanto, alternativa correta, alternativa A, para a questão de número 1. Ok? Tudo bem? Questão de número 2. Se no quadrilátero ABCD da figura a medida de BD for um número natural, então esse número será? Pois bem, temos o quadrilátero ABCD. De acordo com a figura, AB tem comprimento 2, BC 2, CD 5 e AD 3. Vamos admitir que todas essas medidas estão na mesma unidade, tá? Vamos admitir também que a medida do lado BD é x. Tá bom? A medida do lado BD é x. Ok? Lembrando que x é número natural. X pertence ao conjunto dos números naturais. Tá ok? Muito bem. Vamos colocar aqui, resolução. Lembrem-se que em qualquer triângulo, a medida de um dos lados sempre é maior que o módulo da diferença entre as outras duas e menor que a soma das outras duas medidas. Então eu posso dizer que no triângulo ABD, x é maior que o módulo da diferença entre 2 e 3, e aí você pode escrever x maior que 2 menos 3 ou que 3 menos 2, não esqueça do módulo, e menor que a soma das outras duas medidas, 2 mais 3. Note que 2 menos 3 dá 1 e 2 mais 3 dá 5. Então descobrimos que x está entre 1 e 5. De acordo? Muito bom. No triângulo BCD, podemos admitir que x é menor que o módulo da diferença entre 2 e 5,
E aí você pode escrever 2 menos 5 ou 5 menos 2. X é maior que o módulo da diferença e é menor que a soma das outras duas. Então, x é maior que módulo de menos 3, que é 3, e menor que 7. Ok? Ora, pessoal, o x precisa estar entre 1 e 5, mas também entre 3 e 7. E ele é natural. O número x tem que ser maior que 1 e maior que 3. Portanto, basta que ele seja maior que 3. O número x tem que ser menor que 5 e menor que 7. Basta que ele seja menor que 5. Todo número menor que 5 já é menor que 7. Todo número maior que 3 já é maior que 1. Ora, se o x está entre 3 e 5, se o x é maior que 3 e menor que 5 e é natural, ele só pode ser 4. Assim é a alternativa correta, a alternativa E, que apresenta 4 como sendo o valor de x. Tá ok? É isso aí. Questão de número 3. Se x pertence ao conjunto dos números naturais, se x é um número natural, e x menos 2, 2x mais 1 e 9 são as medidas dos lados de um triângulo, então o número de possíveis valores de x é. Então o que ele cobra de nós é quantos são os valores naturais que eu posso atribuir a x para que exista um triângulo com essas medidas. É isso, tá bom? Vamos lá. Nos exercícios anteriores, eu parti do princípio de que, em qualquer triângulo, a medida de um dos lados deve ser sempre um número entre o módulo da diferença entre as outras duas e a soma das outras duas. E essa propriedade é muito útil quando eu conheço duas das três medidas laterais de um triângulo, estou à procura da terceira. Nesse caso, observem, eu não conheço as três medidas laterais do triângulo. X menos 2 é uma das medidas, 2x mais 1 é outra, e 9 é a terceira. Mas essas duas medidas são desconhecidas, pois elas dependem de x. Então, eu vou abordar o problema de uma outra maneira. Lembre-se que em qualquer triângulo, qualquer medida sempre deve ser menor que a soma das outras duas. Então, eu vou partir do princípio de que x menos 2 tem que ser menor que a soma entre 2x mais 1 e 9. Então, está aqui, ó, tem 1. X menos 2 é menor do que 2x mais 1, adicionado ao 9, tá? Então, x menos 2 é menor que a soma das outras duas medidas. Mas isso não é suficiente. 2x mais 1 também deve ser menor que a soma das outras duas. Então, 2x mais 1 tem que ser menor que a soma envolvendo x menos 2 e 9, tá bom? E por fim, 9 também precisa ser menor que a soma das outras duas. Então, 9 é menor que a soma envolvendo x menos 2 e 2x mais 1. Notem que qualquer das três medidas deve ser sempre menor que a soma das outras duas. Então, x menos 2 é menor que 2x mais 1 mais 9, e 2x mais 1 é menor que x menos 2 mais 9, e 9 é menor que x menos 2 mais 2x mais 1. Portanto, o x procurado por nós deve satisfazer as três inequações. Na verdade, estamos resolvendo um sisteminha, né? Vamos trabalhar inicialmente com a primeira inequação. Vamos isolar o x. Isolando o x, ó, 2x menos x dá x, e menos 2 com menos 1 com menos 9 dá menos 12. Então, teríamos x maior que menos 12, que podemos escrever dessa maneira, x maior que menos 12. Notem que essa equação não me traz uma informação nova, né? Porque, afinal, o x é natural, e se ele é natural, obviamente, ele é maior do que menos 12, tá bom? Vamos agora para a segunda inequação. 2x mais 1 é menor que x menos 2 mais 9. Isolando o x, temos 2x menos x dá x, e 9 menos 2 e menos 1 dá 6. Concluímos então que x é menor que 6. Essa informação é importante. Agora sabemos que o x é natural, mas precisa ser menor que 6. De acordo? E enfim, abordando a última inequação, ao isolarmos o x mais x, 3x. 9 mais 2 dá 11, menos 1 é 10. Se 10 é menor que 3x, 10 terços é menor que x. Então, essa terceira inequação, né, nos permite concluir que x é maior que 10 terços. Note que 10 terços é aproximadamente 3,33.
Assim, x é maior do que aproximadamente 3,33 e menor do que 6. Mas ele é natural. Número natural entre 3,33 e 6, qual seria? Ou quais seriam? Bom, primeiro natural maior do que 3,33 é o 4. Depois temos o 5. Depois teríamos o 6, mas x não pode ser 6. Portanto, os possíveis valores de x são 4 e 5, pois x é natural. Assim, x pode assumir dois valores, o 4 ou o 5. E ele pede o número de possíveis valores de x. São dois valores, alternativa A. Nunca esqueça daquela grande sugestão, daquela sugestão que eu apresento a vocês sempre. Após resolvermos o exercício, antes de assinalarmos a alternativa considerada correta, devemos ler mais uma vez a pergunta. Observe que ele pede o número de possíveis valores de x, tá bom? E não os valores de x. É isso aí. Obrigado. Questão de número 4. Item A. Quantos são os triângulos não congruentes, cujas medidas dos lados em metros são números inteiros e cujos perímetros medem 11 metros. Item B. Quantos dos triângulos considerados no item anterior são equiláteros e quantos são isósceles? Muito bem, eu procuro triângulos, não congruentes. Lembrando que triângulos congruentes possuem lados correspondentes com medidas iguais e ângulos internos correspondentes com medidas iguais. Entre aspas, cuidado, hein? Entre aspas, seriam triângulos iguais. Mas evitem dizer isso, que os triângulos são iguais, eles são congruentes. Eu quero que eles não sejam congruentes, tá? As medidas dos lados em metros são números inteiros, então os triângulos devem possuir medidas laterais representadas por valores inteiros. E o perímetro de cada triângulo deve ser 11 metros. Vamos lá. Vamos admitir que as medidas laterais do triângulo são A, B e C, tá bom? Sendo que A é a maior das três medidas. Ora, sendo A maior das três medidas, eu posso dizer que B pode no máximo ser igual ao valor de A. E C pode ser no máximo igual ao valor de A. Então, A é a maior das três medidas, mas A pode ser igual a B e igual a C. Ou seja, dizer que A é maior que as três medidas significa que B e C não podem ser maiores que A, tá? Então vamos admitir que esses três números inteiros, expressam em metros as medidas dos lados do triângulo em questão. Lembrando que o A é maior ou igual a B, então A é maior que B, no máximo igual a B. E o B é maior ou igual a C. O B é igual a C ou maior que C. A soma das três medidas é igual a 11. A soma das três medidas é o perímetro do triângulo. Agora, por favor, olha, memorizem essa propriedade, ela é muito importante. Em qualquer triângulo, a maior medida lateral sempre é maior ou igual ao perímetro dividido por 3 e menor do que o perímetro dividido por 2. Isso vale para qualquer triângulo. Então, no caso deste exercício, A, que é a maior medida lateral do triângulo, é maior ou igual a 11 terços, que é o perímetro dividido por 3, e menor do que 11 sobre 2, que é o perímetro dividido por 2. 11 terços dá aproximadamente 3,66. E 11 sobre 2 é 5,5. Números inteiros entre 3,66 e 5,5, só 2, o 4 ou 5. Então a medida A, que é a maior medida lateral do triângulo, pode ser 5 ou pode ser 4. Vamos montar então uma pequena tabela com os possíveis valores para as medidas laterais do triângulo em questão. Vamos começar preenchendo aqui, ó. A é a maior medida lateral. Vamos admitir que a maior medida lateral do triângulo, a medida A, é 5. As outras duas medidas devem ser tais que a soma dos três valores resulte em 11. Mas nenhuma dessas três medidas pode ser maior que 5. Uma dessas duas medidas pode ser no máximo igual a 5.
Então vamos admitir que a medida B é assim. Para que a soma dos três valores resulte em 11, C tem que ser igual a 1. Portanto, esse é um dos triângulos possíveis. Por outro lado, a medida B pode ser menor que o A. Então, por exemplo, 4. E nesse caso, para que a soma das três resulte em 11, a medida C tem que ser igual a 2. Por outro lado, a medida B pode ser 3. 3 continua menor que 5. E a soma das três medidas deve resultar em 11. E, portanto, a medida C deve ser 3. Esse é um outro possível triângulo. Será que a medida B pode ser 2? Teríamos A igual a 5, né? B igual a 2, e para que a soma resulte em 11, o C deveria ser 4. Teríamos um triângulo de lados 5, 2, 4, que já foi considerado aqui, olha. Triângulo de lados 5, 2, 4. O triângulo de lados 5, 4, 2 é o mesmo triângulo de lados 5, 2 e 4. Está acompanhando? Além disso, eu estou impondo que a medida B tem que ser sempre maior ou igual a C. Então, a medida B, que é essa aqui, a medida do meio, ela tem que ser maior ou igual à terceira medida, a medida C, tá? Então, esse caso aqui está descartado porque ele já foi considerado, tá bom? Muito bem. Agora, e se a maior medida lateral do triângulo, ou seja, o valor do A, corresponder a 4? Então, a medida B, né, pode ser no máximo igual ao valor de A, portanto, no máximo 4. E a soma das três medidas necessariamente tem que dar 11. Nesse caso, a terceira medida seria 3. Note que a soma dos três valores resulta em 11, tá? E eu não poderia ter um triângulo em que a medida A vale 4, a medida B vale 3, porque nesse caso a medida C deveria valer 4 também. É o mesmo triângulo. Além do mais, isso contradiz o que nós impusemos aqui. B é maior ou igual a C. B aqui não seria maior que C, tá ok? Então, notem que nós encontramos 4 triângulos, né, que satisfazem as condições do item A. Então, está aqui, ó. Agora, nessa tabela, nós observamos que os triângulos possíveis são 4. E destes, nenhum deles é equilátero. Observe que nenhum dos 3 triângulos é equilátero. E 3 são isósceles, sendo que um é escaleno. Então, aqui, ó, eu tenho isósceles, porque ele tem 2 lados com medidas iguais, mais um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados com medidas iguais, e mais um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados com medidas iguais. Este triângulo tem os 3 lados com medidas diferentes, ele é escaleno. Então, item A. Qual foi a pergunta? Vamos lá. Não esqueçam, depois de resolvido o problema, vamos ler a pergunta de novo. Quantos são os triângulos não congruentes cujas medidas dos lados em metros são números inteiros e cujos perímetros medem 11 metros? A partir da tabela, podemos concluir que são 4 os triângulos e essa seria a resposta para o item A. Item B, quantos dos triângulos considerados no item anterior, ou seja, quantos destes 4 triângulos são equiláteros e quantos são isósceles? Nenhum deles é equilátero e 3 destes são isósceles. Então, respostas. Item A, 4 triângulos. Item B, nenhum equilátero e 3 isósceles. É isso aí, pessoal. Terminamos, tá bom? Bom estudo e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição de vocês. Estamos juntos, tá? Estamos juntos. Até logo.